Eu vou repetir para vocês. Vocês lembram que quando Deus fez o homem, a criação do homem, veja que o nosso Deus, ele disse ali no versículo 26 de Gênesis primeiro, ele disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, veja bem, olha como Deus, ele é amoroso. Ele criou os céus, Deus criou também a terra era vazia, sem forma, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E Deus foi criando, haja luz, e ele foi falando, e Deus foi preparando a terra. Deus criou os vegetais, depois Deus criou o animal, e o Senhor veio criar, então, o homem por último. E por quê, irmãos? Porque tudo já estava providenciado para o homem. Deus preparou tudo. Para vocês verem como que Deus ama nós na terra. Então, Deus nos deu um privilégio que nós não merecemos. Ele nos fez segundo a imagem dele. E depois a semelhança, conforme a semelhança de Deus. Sabe o que é a imagem, irmãos? O que representa uma imagem, né? Quando Deus fez, ele nos fez representando ele, a imagem dele. É isso. Nós, homens, né? O homem, a mulher, o ser humano, ele é a imagem de Deus. Foi assim que o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem. Então, ele quer dizer que nós estamos representando a pessoa do nosso Deus, pela imagem, tá certo? Depois o Senhor disse que também conforme a semelhança de Deus. O que é a semelhança de Deus? É ser próximo a Ele, parecido com Ele, né? Semelhante é igual, mas não é o próprio. Deus é Deus, nós estamos se aproximando, né? Somos próximos dele, somos parecidos dele, aqui, né? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, Adão foi criado Adão, também foi criado a Eva. Adão e Eva andavam dentro do paraíso ali, e Deus toda a tarde, na virada da tarde, o nosso Pai Celestial vinha conversar com seus filhos, porque também eles eram filhos, e conversavam toda a tarde. Deus tem um amor tão grande, tinha amor com eles, né? Muito grande. E então, irmãos, aquela conversa, aquela comunhão, era a semelhança, estava ali com o Senhor. Mas um dia chegou o pecado, né? Eles desobedeceram o que o Senhor ordenou, e o pecado tomou posse, e através do pecado gerou a morte. E assim, o homem perdeu a semelhança do Senhor. Ele perdeu, ele já não é mais próximo do Senhor. Por quê? Porque o pecado entra dentro do coração do homem, o homem totalmente cheio de pecado, e você vê que o homem, ele comete na terra homicídio, inveja, tanta coisa ruim que o homem faz, e isso não é semelhança de Deus, porque Deus é amor, né? E o homem, ele perdeu essa semelhança, e o homem perdeu a vida eterna, não tinha mais comunhão com Deus, então não pareciam mais, as ações dele não eram mais como do Senhor, e o tempo foi passando. Mas Deus ama tanto nós, irmã Maria Lima, tanto, todos que estão aqui na reunião, na comunhão, nessa visita, né? Deus ama tanto o homem que o Senhor proveu um plano glorioso e disse para o nosso adversário que ia nascer um varão de mulher que pisaria na cabeça da serpente. E também todos foram destituídos da glória de Deus. Perdeu a semelhança do Senhor. Por isso que esse mundo, você vê que é violento. O inimigo, ele está se apoderando das pessoas e também de tudo, porque ele tomou isso. Adão acabou entregando tudo isso para ele, porque Deus deu a terra,
e o jardim para que ele lavrasse. Tudo estava para Adão. Você pode ver que Adão, ele dava os nomes dos animais e Deus confirmava. Olha o amor. Poderia ser o nosso próprio Pai Celestial para dar o nome aos animais. Ele preferiu, ele deu essa privilégio para que Adão colocasse o nome nos animais. E Deus confirmava. Eles estavam andando semelhante, estavam ali junto, bem próximo um do outro. Irmãos, imagina isso por eternidade, né? Que ele estava na eternidade. Então não vamos contar anos nem milhares de anos, porque isso aí já não cabe a nosso entendimento. Mas enquanto ele estava na eternidade com Deus, isso aí foi né? Bastante, Deus sabe quanto. Mas chegou um dado momento que o homem tinha perdido a sua semelhança diante de Deus, porque o pecado gerou a morte passou a todos os homens, então fomos destituídos da glória de Deus. Mas em João, nós vemos ali que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho para resgatar as nossas almas, para fazer o homem viver na presença de Deus. Agora, irmãos, nós aceitamos Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador das nossas almas. Reconhecemos, claro, todos vocês reconheceram que nós éramos perdidos, nós não tínhamos nenhuma chance de ser salvo, e Deus nos dá essa graça maravilhosa, uma dádiva que é imerecido, nós nunca merecemos. Por mais que um homem seja bondoso, seja caridoso, ainda que ele distribua os seus bens às pessoas, sem Jesus ele nunca vai ser salvo. Nunca. Porque as obras não salvam as nossas obras não salvam a nós. Somente a graça de Jesus. Somente o Senhor, ele pode fazer isso por nós. Entendeu, irmãos? Então, nós estamos dentro da graça de Deus por causa de Cristo Jesus. E, claro, foi anunciado o Evangelho a cada um de nós, e como nós aceitamos ele como nosso infalível e fiel e Salvador, e também Filho do Deus Altíssimo, glória a Deus. Assim o Senhor nos deu essa dádiva e temos esta graça maravilhosa. Aí o homem, a partir do momento que aceita Jesus Cristo, homem e mulher, tá bom? Que aceita Jesus Cristo na sua vida, aí ele volta a ser semelhante com Deus. Por que semelhante? Porque ele vai começar a andar com o Senhor, vai andar com os ensinamentos. Jesus traz os ensinamentos para nós, para quê? Para que nós venhamos para a semelhança de Deus e voltamos para o nosso Pai. Está entendendo, irmãos? E o que é a semelhança de Deus? Deus é o amor, ele é bondade, ele é a misericórdia. Vocês lembram ali no livro de Salmos 23, versículo 6, e certamente que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Lembra? Então, o salmista Davi, ele estava procurando andar com o Senhor, ele já andava, e ele disse que a bondade de Deus, porque ele reconhecia que Deus era amável, ele ama, e ele ajuda. Então, a bondade é ajudar outro. E Deus está ajudando nós aqui na Terra. Por você ver como esse Salmo 23, versículo 6, ele cumpre na vida de cada um de nós. Por quê? Porque ele é amável. Então, ele nos ajuda. Quando olha, o salmista, ele estava falando com o Senhor. Ele estava ali dizendo que ainda que o Senhor é o seu pastor, nada ia faltar, toda aquela confiança dele, e que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele sabia que ele tinha uma plena confiança que Deus estava na vida dele, então ele não temia nada, sabia que o Senhor estava cuidando dele. E aí ele fala nesse versículo 6, então ele reconhece que tudo que ele está fazendo é porque Deus está ajudando ele. E assim somos nós nos dias de hoje. Nós temos que reconhecer, irmãos, que se estamos aqui agora, louvando a Deus nesta reunião, louvando a Deus no culto, louvando a Deus em casa, andando com o Senhor na sua semelhança, pode ter certeza que é uma confiança que você tem com Ele e você sabe que você está andando com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós estamos sendo semelhante a Ele.
Por quê? Porque as nossas obras é semelhante ao do Senhor, é o que Ele quer. Jesus nos ensinou que as nossas obras, o mundo vai glorificar a Deus. Nós somos a luz deste mundo. E se somos a luz é porque nós temos a candeia. A candeia é Cristo. Ele é a fonte, né, da luz que vai nos dando entendimento e ele transforma o nosso caráter. E é aí que nós somos semelhantes de Cristo, semelhante de Deus. Jesus nos faz isso. Então, bem-aventurado, amados, aqui todos que estão aqui, bem-aventurado quem realmente, irmãos, está andando com o Senhor, tá bom? Então, nós temos que ter esse entendimento que nós estamos andando com o Senhor. Lembra, Enoque andou com Deus e Deus trasladou ele, arrebatou ele para os céus. Elias, Deus também amou, arrebatou ele, veio uma carruagem de fogo e Elias foi elevado no redemoinho para os céus. Veja o amor, né, irmãos? Moisés, o Senhor também levou, glória a Deus. E vejamos aqui que nós também, o Senhor vai nos levar, porque nós conhecemos esta graça que é Cristo, ele nos deu essa esperança. Então, quando nós estávamos no pecado, então nós perdemos a semelhança de Deus. Por quê? Porque já em Adão, quando ele perdeu, todo mundo perdeu essa semelhança. Mas vem Jesus e ele nos faz ser filhos de Deus. Não está escrito assim? Ele disse, né? Jesus era unigênito e ele passou a ser primogênito, porque ele veio à Terra e ele trouxe nós a reconstituímos para filhos de Deus. Então, nós era destituído da glória e Jesus nos reconstitui para a glória de Deus. Ou seja, somos agora filhos de Deus. Vocês mesmos podem ver que quando nós estamos visitando alguma, vamos dizer, uma mamãezinha que acaba de ter um bebezinho, né? Quando a gente olha para o bebê, o que a maioria de nós fala? Nossa, como parece com o papai, conforme a criança, como parece com a mamãe. Aí, você viu? Mostrou a semelhança do bebê, que é semelhantemente ou a mamãe ou o papai. Veja, os olhos parecem muito com o papai, mas a boca e o rosto é da mamãe. Vê a semelhança? E não proveu da mamãe e do papai, esta criança? Então, ela tem a semelhança. Assim Jesus fez com cada um de vocês. Ele nos reconstituiu a ser semelhante a Deus. Agora, irmãos, para nós sermos semelhantes, que seremos próximo a Deus, vamos ser parecido com o nosso Pai Celestial, são as nossas obras. As nossas obras em Cristo, não é as nossas obras humanas, obras em Cristo, porque Cristo faz uma obra em nós. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, então o Espírito Santo entra em nossos corações, o Pai e o Filho, e assim o Espírito Santo já nos começa a guiar. Glória ao nome do Senhor Jesus, que é bem diferente, irmãos, quando nós não temos o Espírito Santo. É o inimigo que vai fazer o homem pecador continuar fazendo os seus pecados. Não é assim? Então, amados, nós temos que buscar de Deus bastante luz, bastante guia e ser semelhante ao Senhor, irmãos. Vamos ser semelhante ao Senhor. Não esqueçam disso, tá? Que o Senhor, nosso Deus, ele esteja em todos os vossos corações e sejamos semelhante ao Senhor nas obras. Claro que nós cometemos falhas, claro, irmãos, nós cometemos erros sem sombra nenhuma. Claro que nós cometemos, mas o que nos faz voltar para Jesus Cristo? O que nos faz? É nós pedir perdão e dizer, Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, tenha misericórdia, eu quero andar segundo os passos de Jesus. Aí o que acontece, irmãos? Nós então aprendemos
com Cristo Jesus, glória ao nome do Senhor, né? Andando com Ele. E isso vai produzir frutos. Vocês estão lembrados ali em João capítulo 15, o Senhor Jesus instruindo os discípulos? O que o Senhor Jesus estava instruindo os discípulos ali? Que eles andassem, né? Que eles andassem com Jesus. A vara em si própria, ela não dá fruto, ela tem que estar ligada na videira. Assim somos nós. Quando nós estamos ligados em Jesus, o nosso caráter humano, ela começa a se dissipar e vem o caráter de Cristo. Então, nós aprendemos a andar com Jesus Cristo. Nós aprendemos, né, a servir o Senhor. Entendeu, meus amados irmãos? Assim, o nosso caráter é mudado, é transformado. Agora, o que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos se entregar a Jesus, tá bom? Temos que entregar a Jesus Cristo. Todos nós temos que nos entregar a Cristo Jesus. E assim, deixa Deus trabalhar na vida de vocês. E vocês têm que corrigir, claro, a vossa vida em relação a Jesus Cristo, tá bom? Tem que reconhecer, falar, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa a minha falta, tenha misericórdia de mim, Jesus. E assim Deus vai vendo a tua humildade, que você quer realmente andar com o Senhor e quer ser salvo. Porque, irmãos, a semelhança do nosso Deus já está reposto em Cristo. Todos que aceitarem Jesus já está fazendo parte da semelhança de Deus. E assim todo mundo verás que tu és uma serva de Deus, um servo de Deus, mas só para ver? Não, não é só para ver, não. Que eles sejam convertidos. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente eles vão ver em cada um de vocês o amor de Deus. A pessoa que é semelhante a Deus, ele tem amor de Deus. Ele pensa como o Senhor Deus pensa. Qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Qual é a vontade de nós aqui na terra? A mesma semelhança. Assim como Deus deu a nós, que nós também façamos com os nossos semelhantes. Vamos amá-los. Vamos amá-los, irmãos. Cada um, louvado seja Deus. Tenhamos esse amor por cada um dos servos de Deus. Então, igreja, aqui, irmã Maria Lima, todos os demais, ficam firmes na presença de Deus, tá bom? Se cometer alguma falha, alguma falta, corre para os pés do Senhor, não deixa o Senhor se entristecer. Não, tem uma parte na palavra de Deus, eu não lembro se está aqui em Éfesos, é que a gente vai vendo, né, irmãos? Ali tem uma parte assim, não instigai o Espírito, que é o Espírito Santo, quer dizer, não vamos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo triste, ele tem que sair do nosso corpo, ele vai sair, porque por que o Espírito Santo vai se entristecer dentro do nosso corpo? Porque as nossas obras não estão fazendo conforme a vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo se entristece. Então, temos que pensar um detalhe, irmãos. Deus tem sentimento, Jesus Cristo tem sentimento, e o Espírito Santo também tem sentimento. Tá? Então, nós também temos sentimento. Então, queridos, agora, o nosso corpo não é mais nosso. É de Cristo, é de Deus. Deus comprou nós, tanto a nossa alma, corpo e espírito, por um bom preço, o sangue de Jesus Cristo. Então, hoje, que todos estão aqui, louvado seja Deus, que vocês se alegrem. Todos vocês se alegrem. Que vocês receberam a graça de Deus e vai andar na semelhança de Deus Altíssimo, parecido com o Senhor. Irmão, é claro que, por favor, se nós levar no pé da letra, a pessoa vai falar, meu Deus, vai ser igual a Deus. Irmãos, veja bem, o Senhor diz na Bíblia aqui que ele pede para nós ser perfeito, como ele é perfeito. Agora, para nós sermos perfeitos, na terra nós não vamos conseguir ser 100%. Mas se nós andarmos na perfeição, a perfeição 100% é quando Deus levar nós para a sua glória, Jesus vir levar nós. Aí vamos entrar 100% na perfeição com ele. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser incorruptível, a nossa alma
confiando, nós temos fé, temos a esperança, não é verdade? E temos e o amor. Então, amados, nós temos que amar uns aos outros. Assim seremos semelhantes a Deus. Então, queridos, fica esse conselho para vocês e que vocês guardem nos vossos corações que nós devemos amar uns aos outros. Deus amou o homem a tal maneira que deu seu Filho por nós. Por que que nós também não podemos dar a nossa vida para Jesus Cristo? Entregar. Aí muitos vão falar, mas eu entreguei. Mas entregou 100% mesmo? As suas obras são confirmadas pelo Senhor? Agrada o sentimento de Deus? Verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus? Fica aqui uma pergunta para cada um de nós refletirmos, e assim nós vamos fazer a vontade de Deus. Quem está fazendo, louvado seja Deus. Quem não está fazendo, faça. Inicie em nome de Jesus. Enquanto você tem vida, corre para o Senhor, pede perdão. Pensa sempre no Senhor e no seu semelhante. Cuidado com o egoísmo. A pessoa que pensa em si própria. Cuidado com isso, tá bem? Vamos nos preocupar pelos nossos irmãos amados e também pelo nosso Senhor, para ver, Senhor, tu está contente? Já pararam, igreja? Algum momento, vocês já pararam e falaram assim, Senhor, tu está contente comigo? Já fizeram essa pergunta para o Senhor? Ele é uma pessoa, viu, irmãos? Vocês podem conversar com o Senhor. Já parou para fazer essa pergunta? Falar, Senhor, o Senhor, como é que está a minha obra? O Senhor está feliz comigo? A minha obra não. A obra tua em minha vida, eu estou conseguindo fazer direitinho como o Senhor requer. Tu sabe que eu sou fraco, mas eu quero te agradar. Senhor, tu está se agradando de mim? Por favor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Me ajuda, me auxilia. Irmãos, olha como Deus está nos auxiliando, através dos conselhos, né? Conselhos bíblicos. Não é conselho que vem na mente nossa, não. Por quê? Vocês viram aqui que eu abri a Bíblia, abri em Gênesis, né? Mostrei para vocês sobre a imagem de Deus e a semelhança de Deus quando ele fez o homem. Depois ali o Senhor teve outras passagens da Bíblia, como Salmo 23, Efésios, outras passagens, tudo dentro da Bíblia. E é aqui que a luz vem para todos nós, como diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, irmãos, e quem é o caminho? O caminho é Cristo. Você está no caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E ninguém vem, né, conhece ele se não for pelo Pai. Deus enviou Jesus, o Senhor Jesus mostrou o reino dos céus e agora Jesus nos leva para ele. Ficam firmes, tá bem? Ficam firmes, em nome de Jesus. Agradeça a Deus por tudo na vida de vocês. Então, são esses conselhos que Deus dá a graça aqui, de passar dentro aqui de uma visita na casinha da serva de Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.